que hoje nós temos o prazer de receber o professor e consultor corporativo Eduardo Fortes. A gente ouve muito, Eduardo, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui em nossa bancada. E a gente vê muito se fala hoje, tudo é digital, né? E particularmente essas transformações digitais tiveram uma atuação em todos os níveis da sociedade. No que tange especificamente a qualificação profissional, ela está direta e intimamente ligada para um futuro próximo em que ela vai ser o quesito essencial. Não é? É assim que está se processando? Exatamente, Glauco. Nunca se falou tanto de perda de fronteiras, né? O jovem que se forma nas universidades hoje, ele não tem muita certeza se ele vai exercer tudo que ele aprendeu ou se ele vai ter a nomenclatura do nome que ele se formou. Os dois principais ativos do mundo hoje são tempo e atenção. Então as empresas estão olhando para isso, na verdade. O que vale a pena ter a minha atenção, o que vale a pena ter o meu tempo. Ainda tem escolas que mostram que tempo e atenção acabam sendo até a mesma coisa. Eu só uso meu tempo aquilo que vale a pena ter minha atenção pelo meu tempo. E aí começa então a Revolução 4.0, que é a quarta revolução industrial. Para que ter tantas pessoas em posições que eu poderia ter, por exemplo, máquinas, né? E aí então, para que então ter profissionais que eu preciso ensinar o início do processo? Então, está se olhando para as pessoas que são acima do esperado. Pessoas que não precisam ter uma prévia do que se vai acontecer. Então, profissionais que estão mais autogerenciáveis. Então, para que ter 2, 3 hierarquias para cuidar de uma pessoa, se eu posso ter uma pessoa que anda sozinha? Que a gente chama no mundo corporativo, nos corporate coach, né, os códigos corporativos de hands-on, autogerenciável. São vários códigos corporativos que estão surgindo agora, né, que é o ownership, que é o cabeça de dono. Eu tenho que ter a intenção de trabalhar para fazer muito mais do que se espera de mim. Então, o termo velho lá atrás, que se fazia dentro do esperado, fazer aquilo que eu sou pago para fazer, que é um termo antigo, que agora traz um novo nome de accountability, eu faço aquilo que se espera de mim, esse profissional não tem mais espaço no mercado. Porque a Revolução 4.0, Glauco, ela não vem para substituir o homem, ela vem para superar. Esse é um outro ponto importante também. Então, a gente fala muito até, inclusive, nas corporações, que não é uma era de mudança, é uma mudança de era. Isso é muito importante entender, porque as máquinas vieram para não substituir o homem. Mas esse profissional autogerenciável, ele existe ou ele terá que ser formado? Ele tem que ser formado, ele tem que parar de trabalhar por um reconhecimento, trabalhar pelo tamanho do salário dele, ele tem que parar de trabalhar por aquilo que ele espera da corporação. Essa é uma mudança muito importante, Zé Guilherme, na mentalidade, porque o profissional, quanto mais tempo de carreira, mais decepcionado ele é. Isso é uma coisa muito interessante de nós pensarmos. Todos nós, como temos uma carreira um pouco mais longa, a gente passa por várias decepções. O que é decepção? Expectativa diferente de alcançado. Expectativa e frustração em dispare, que a gente chama. Essa é a frustração. Esse profissional chega muitas vezes em posições mais altas e ele começa a não ser tão alto como ele fazia antes. Não gerar tão em alta performance, que ele começa a fazer aquilo que se espera dele. E está muito bom, era aquilo que era dentro do esperado. Só que para isso eu posso ter máquinas para o lugar dele. Então, para que eu não tenha máquinas no lugar dele, eu tenho que gerar muito mais alto. Então, isso é um trabalho de refazer crenças e valores pessoais. Então, eu parar de trabalhar para a minha empresa, parar de trabalhar para o meu gestor, parar de trabalhar para aquele produto que eu entrego e entender que eu sempre trabalhei para mim. Como eu começar a entender que eu sempre trabalhei para mim e eu tenho que gerar cada vez mais alto, eu começo então a ser o cabeça de dono, que a gente chama, que é o ownership. E outras terminações corporativas muito interessantes que a gente fala hoje, né, que é o skin on the game, minha pele está no jogo, que é uma terminação até do mundo financeiro mesmo. As pessoas pararam de olhar para isso, então elas não têm a cabeça de empreendedor. Aí se pensa, empreendedor é aquele cara que tem um trabalho externo? Não, hoje o empreendedor ele é interno, tem empreendedorismos internos. Então a mudança começa com mudança até de cultura das empresas. Tem um pensador que eu gosto muito, que é Peter Drucker, que ele fala que se nós não prestarmos atenção na cultura, ela no café da manhã ela acaba com a estratégia. Então se a gente não tomar cuidado com a cultura, toda a estratégia de você trazer profissionais que são autogerenciáveis, se a cultura é a mesma, o dono continua pensando do mesmo jeito, o profissional vive frustrado dentro da corporação. Até treinamento, quando você vai nas corporações, se treina líderes, ele volta para a empresa e tudo permanece igual, ele ficou muito inspirado, sem possibilidade de aplicabilidade. Então, é um movimento conjunto de tudo isso resultando o quê, gente? Desmonetização da economia. Tá? Então, se quer pagar pouco hoje, e o próximo passo é, se quer ganhar de graça, que é o free, tem vários livros americanos mostrando do free, que é a caminhada do hoje se paga pouco, desmonetizou, quer se pagar nada, no futuro quer de graça, e a terceira geração que vai vir é quando você me paga para eu ter o seu produto. Para isso, então, eu tenho que reduzir custos, reduzir gente, mas eu não posso deixar de fazer as coisas acontecerem. Então, quem são os seres humanos que vão estar comigo nessa nova economia? Os mais capacitados. E aí se mexe até na condição salarial. Então, assim, olhar para pessoas que eu pago pouco, muita gente pagando pouco,
e exigindo um pouco também, não posso exigir muito, isso não se avança. Então, qual é o novo olhar? Pessoas mais capacitadas, mais raras, mais valiosas. Eu brinco muito até que eu gostaria de ver placas assim, procuram as pessoas para serem admiradas. A gente não tem esse tipo de contratação no mercado, né? Procuram-se alguma coisa no mercado, mas procuram as pessoas para serem admiradas. E a admiração ela é bilateral, né? Eu admiro minha empresa me admira, eu admiro meu funcionário me admira. O que é admiração? Fazer muito mais do que se espera de mim. Aí eu sou mais valioso, tenho mais empregabilidade, tenho mais longevidade, mereço ganhar mais e não preciso de máquina para me substituir. E a gente entra em todos os soft skills, né? Que é confiança, iniciativa, todas as coisas que as máquinas não vão conseguir fazer ainda. Mas se eu tenho parte técnica, só a minha máquina que faz, dentro do esperado, faço aquilo que se espera de mim, eu sou pouco valioso. Então eu posso entrar com uma robótica para te substituir. Essa é a mudança que vem agora. Eu brinco que as crianças de 12, 15 anos hoje, elas estão estudando para alguma coisa que não aconteceu ainda. Que é a profissão do futuro, que tem muito mais a ver com o que eu posso fazer pelo meu mundo do que vai acontecer com as minhas formações universitárias. Né? Fala que as principais profissões dos próximos 10 anos, as melhores, inclusive com melhor remuneradas, elas nem nasceram ainda. Não nasceram Agora, nós temos um mercado de trabalho tradicional. O Brasil é um país que tem um problema de emprego grande. Nós temos 14 milhões de desempregados, fora a questão do subemprego. Sim. E tem um conceito acelerado de mudança de perfil de mercado. Como é que há essa adaptação? Quer dizer, esse pessoal fica todo no caminho? Então, Elcio, é uma pergunta muito importante. O detalhe, Elcio, é uma pergunta muito importante. O detalhe vem agora, né? Todo olhar é, de novo, tempo, atenção e rentabilidade. Então, as pessoas começam a olhar, assim, o quanto eu sou valioso, porque eu posso não estar voltando para o mercado, porque existe uma crise mundial, sim. Mas eu posso estar voltando para o mercado porque eu também não sou capacitado, eu não sou qualificado. Desses mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, nem se fala também das pessoas que estão na informalidade, que mais de 33 milhões de pessoas na informalidade. Então, será que não tem emprego? E eu acredito que realmente isso é verdade, não tem emprego, mas será que tem alguns empregos que não tem a pessoa capacitada? Então, eu acho que existem duas correntes muito importantes. Existe uma crise realmente financeira onde as pessoas, e política, onde a gente sabe que o emprego está ficando escasso, mas existem algumas vagas mais importantes tecnicamente que não tem capital humano preparado. Então, o que eu gosto de olhar muito, né? As pessoas, os contratantes e os que vão ser contratados, precisa ampliar em capacitação e a gente volta para o nosso país que é muito carente de educação. A nossa educação hoje ela é muito aquém dos países referências do mundo, né? E investir em que tipo de educação? Educação que traz rentabilidade. Então, na Escola Pública de São Paulo, por exemplo, tem disciplina chamada empatia. Já é um olhar de prestar atenção no que se espera de mim, do que as pessoas estão entendendo que eu posso contribuir. Então, já é um novo olhar. Quer dizer, algumas disciplinas que nós estudamos hoje nas universidades, no longo prazo elas poderão ser importantes, mas quanto elas rentabilizam? Então, esse olhar para a educação, e aí a fala do Glauco no começo, olhar para o ensino técnico muitas vezes que tem mais rapidez, mas não adianta ser técnico se você não tem a capacidade de visão de estratégica, que é o curso superior, os MBAs. Então, o olhar é dois olhares, né? O olhar realmente existe um desemprego e realmente existe pessoas que não estão prontas para entrar nas vagas mais técnicas ou mais específicas, né? Então, é uma era de mudança. É uma era de mudança. Então, essa instabilidade passa pelo contratante, que é o dono de empresa, o gestor mais tradicional, a escola mais antiga, quem quer trazer novas tecnologias com os botões, né? Que a gente chama de tecnologia do bottom-up. E a obsolescência das coisas. Tudo que a gente hoje está vivendo vai ficar obsoleto em breve. Então, culturas, métodos, tecnologias, estatísticas, isso serve para agora. O mundo está muito acelerado. Se fala que nós estamos entre 10% a 20% nós estamos falando mais rápido, andando mais rápido, decidindo mais rápido, e errando mais rápido, e consertando mais rápido. Então, o próprio pensamento sobre isso pode ficar defasado. Pode ficar defasado. O de hoje serve para hoje um pouquinho mais. O volume de informações que nós temos disponíveis é muito alto, né? A geração Z, que é a geração hoje está tomando conta do nosso mundo, ela gosta de troca de informações a cada 28 segundos. A cada 28 segundos a geração Z gosta de troca de informação. Você imagina uma sala de aula ou um treinamento ou uma notícia que se estende muito mais que isso, para uma geração muito acelerada. E coabitando com ela tem o X, o boomer, que gosta do detalhe, do aprofundamento, gosta de ficar muito mais tempo do que um dia em cima do mesmo ponto. Então, essa era de mudança que nós estamos vivendo requer muita habilidade de planejamento estratégico de curto prazo, sensibilidade com todos os meus ambientes, capacidade de mudança o tempo todo, saber que meu ponto de vista é só a vista de um único ponto, né? O Leonardo Boff e o Mário Sérgio Cortella usam essa expressão, todo ponto de vista é a vista de um único ponto e é efêmero, isso pode estar mudando o tempo todo. E essa velocidade toda precisa fazer com que os empresários entendam que a minha estratégia que eu comecei lá em janeiro, ela pode servir no máximo até fevereiro. E que aquela que eu coloquei até o primeiro semestre, pode ser que ela já tenha que ser trocada de novo. Então, ajustar a rota é o novo movimento rápido do mundo, que senão a gente não consegue ter resultado. Eduardo, vou pedir uma participação, nós já temos aqui participação. Sim. Eu agradeço a você,
a Marina Candian, ao Paulo César, a todo mundo que diz aqui, um assunto muito interessante, gostando do que está falando. E o Lucas Ribeiro, que disse aqui, nós temos aqui a Embraer, a Revap, a GM, que estão sempre diminuindo os salários para manter as empresas abertas. Sim. Devemos optar por rumos de startups que visam a valorização do funcionário? São dois movimentos, né? As empresas cortam aquilo que elas podem ficar sem. Então, isso é um olhar muito importante. Então, se em algum momento isso passou perto de nós, né, porque a gente não se tornou valioso, ela não fica com quem ela, se é muito importante para ela, ela fica. Então, as empresas estão cortando aquilo que não é o acima do esperado, é o dentro do esperado, né? O outro olhar nunca se teve tanta oportunidade de se criar coisas novas no mundo. Até o modelo de trabalho que a gente trabalha para uma empresa só, isso está mudando. Por que ter um ou dois empregos só? Você pode ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O mundo digital, você pode estar ganhando dinheiro enquanto você está dormindo. Se você escrever um livro, você está ganhando dinheiro enquanto você está dormindo. Se você tem um site que as pessoas acessam, você está ganhando dinheiro quando você está dormindo. Você pode ter um emprego clássico que entra às 8 e sai às 18, mas você pode ter vários empregos fatiados também. Então, o mundo vive essa mudança. Quer dizer, startup sim, é muito válido fazer, mas requer estudo, né? É um mercado digital, um mercado pouco explorado ainda. As pessoas não conhecem muito. Existe ainda muito pouca mensuração do que se faz ali. E isso é uma oportunidade, uma terra de muitos retornos rápidos. Mas a velha economia ainda existe muito forte. Então, essa transição é muito importante que entenda. Então, ganhar valor em tudo que fizer, Glauco, é sempre o que eu acho muito bacana de norte, né? Se eu estou na minha empresa, estou bem empregado, porque eu fiquei num corte, é porque eu sou valioso. Eu não sou acima, eu só não sou dentro do esperado, eu sou acima do esperado. E se eu for fazer alguma coisa fora, eu não adianta fazer também dentro do esperado. Cuidado para não caminhar nos mesmos nichos, né? As pessoas querem novidade o tempo inteiro. Nunca se foi tão ansioso no mundo hoje por novidades. E novidades efêmeras, que são novidades agora. Tá? E a gente não brinca que não tem nada de novo, efetivamente. Disruptivo. Tem muitas novidades. Novo mesmo, a gente tem pouca coisa que a gente está vivendo de novo. A gente tem muita novidade. Então, vou para startup, vou fazer meu projeto de startup? Vou. E o que eu vou trazer mesmo que pode ser tão incrível que o meu mundo precisa? Tem muita coisa que nós precisamos. Então, para entrar nisso, eu preciso estudar e não sair do emprego que eu era dentro do esperado e fui desligado. E vou fazer uma startup agora. Dentro do esperado, não vou ser comprado. Eu preciso entender bem isso. Em outras palavras, gente, a exigência do mundo hoje ela é alta mesmo. E não é porque as pessoas estão querendo competir, não. É por sobrevivência. Porque se você não for alto, a máquina substitui. E não vem para substituir, vem para superar. Então isso é uma coisa importante. Então nós temos, acho que tem muito a ver. A Yara Cristina nos pergunta aqui, está parabenizando a sua entrevista aqui e está falando assim, ok, senhor Eduardo, mas tudo isso dá muito medo. Como é que a gente faz para se preparar para isso? Exatamente. E o medo é o maior indicador de que a gente está no caminho certo. Porque tudo que é estático, é paralisado, é seguro, não se movimenta. E o mundo hoje é totalmente movimentação. Então, deu medo, você está no caminho certo. E o medo, tem dois movimentos do medo em neurociência, né? O medo que te para primeiro, que é aquele medo que te assusta, e o segundo movimento do medo, que é o que te impulsiona. Então, é Yara, né? Yara, se você sentiu um medo paralisante, agora vamos estudar, vamos nos capacitar para ganhar competência, né? Tem uma matriz que eu gosto muito, que é desafio na barra de cima, competência. Se eu aumento a minha competência, o meu desafio fica pouco assustador. Mas se eu tenho um desafio muito alto aqui, tenho um pouquinho a competência, eu tenho muito medo. Então, como é que eu faço para, nesse desafio bem alto aqui, nível 10, eu ficar bem tranquilo? Aumento a minha competência. É isso que eu costumo fazer nas empresas, né? Quando a gente vai fazer treinamento. Aumentar a competência das pessoas. O medo some, viu, Yara? Quando você é muito competente. Se você não tem a competência, o medo fica gigantesco. Mas o medo é importante ser registrado, sentir medo, eu me organizar, estudar bastante, me capacitar, e aí sim o desafio fica pequeno. Algumas empresas não entenderam ainda, né, muito curioso isso, que quando eu tenho um grande desafio pela frente, elas reduzem custos e elas não entendem que tem que capacitar o seu capital humano. Gente capacitada é pessoa que avança em cima de desafio e sente um medo impulsionador. Agora, se você não tem competência, né, capacitação, e a competência ela é dura quando você não tem competência, parece que é um xingamento, né? Quando eu não tenho a competência, eu tenho a incompetência. Parece um xingamento, mas é a ausência de competência. Toda vez que você se sentir, viu, Yara, ausente de uma competência, sentir uma certa incompetência, está faltando ganhar essa competência. Pode aumentar seu desafio que você tem mais competência. É o pássaro de asa grande dentro de uma gaiola, né? Se o pássaro tem asinha pequenininha, ele fica na gaiola recebendo alpiste ali todo mês, não tem problema nenhum. Mas se você tem uma asa grande, aumentou sua competência, você precisa voar para fora da gaiola. Aí você vai voar bastante. E assumir riscos, e tem medos. Mas a sua alimentação pode ser muito mais do que o alpiste. Então esse é um olhar importante.
Porque é interessante, porque a despeito de haver esse medo, mesmo que é uma coisa até natural do ser humano, Sim. o volume de ferramentas para você se capacitar melhor também aumentaram exponencialmente. Muito, também, muito, né? muito. Então tem que se procurar. Tem que se procurar. Tem muita coisa disponível, né? Você até que tem que prestar atenção do que é realmente relevante. Então, cursos online muito disponíveis sem custos, cursos pagos. Os MBAs hoje eles estão atendendo online, atendendo à distância, os cursos de verão, e a gente às vezes não para olhar, né? Tem cursos no exterior de uma semana, 10 dias, 15 dias, que se você se organizar você pode fazê-lo, claro, com uma organização financeira. Muita coisa em São Paulo que quer educar você, que quer treinar. Outra coisa, né? Prestar atenção às práticas do mercado estão dando certo. Quem está fazendo o que está dando certo? Ótimo, vou copiar? Não, vou fazer benchmarking. O que é o benchmarking? Eu vou prestar atenção no que ele está fazendo e aperfeiçoar. Assim a gente teve Uber, assim a gente viu Airbnb, que olharam um segmento de mercado e aperfeiçoaram. E foram disruptivos. Então, procurar informação técnica com qualidade, procurar pessoas que estão fazendo certo, consultores, empresas, escolas, e aproveitar a oportunidade, que é duro dizer isso, né? Mas como o nosso país não é um país que investe na educação, se você estuda, você já está na frente. Se você estuda com qualidade, você se destaca com mais rapidez. Porque além de você estar capacitado, a massa não estuda, a massa não está buscando. A massa acredita que, de repente, eu não tenho que ter plantio para colher. E a ordem da natureza é capacitar antes de cobrar, plantar para colher. E a gente está com muita velocidade da colheita, né? Então tem que estudar, tem que se dedicar, tem que investir um tempo naquilo, tem que trabalhar as expectativas, a capacidade emocional e adaptativa, né? Nós somos seres adaptativos, nós não somos o que anda mais rápido, que voa mais rápido, que nada mais rápido, mas por que a gente dominou todos os outros na cadeia alimentar, né? Porque nós temos a capacidade adaptativa, nós somos mais inteligentes e trabalhamos melhor em equipe. Mas somos muito emocionados. O brasileiro, então, é muito emocionado, né? Se frustra, ninguém pode falar nada para ele que ele fica chateado, ele espera muito do gestor e da empresa. Então, esse é um olhar mais maduro, seniorizar a sua emoção. E aí entrar em várias questões, Glauco. Por exemplo, ninguém se inova mais tanto hoje. O que é inovação? A inovação é a gestão madura do erro. De novo, inovação é a gestão madura do erro. Por que parou de se inovar? Parou de errar. Quando você começa a tentar aqui, eu vou tentar algo novo, eu posso errar, eu inovo. Por que eu parei de inovar? Que eu parei de errar. Então, gerenciar o meu erro com o meu punidor para inovar, eu começo a fazer coisas diferentes. Então, esse é um dos caminhos que a gente pode estar mostrando sempre. Não tem dúvida, eu acho perfeito. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui, nós temos mais algumas aqui. Eu agradeço demais a participação. É que, infelizmente, realmente, o nosso tempo é exíguo aqui. Tá? Mas, Eduardo, eu quero agradecer demais a sua, esperando até que seja a primeira de muitas vezes. Poxa, que você possa voltar de poder e voltar. Conversar com a gente aqui. Agradeço a sua participação aí também e deixo aí as suas considerações finais, o que você tem a dizer para esse... Até para a Yara aqui, que coitada, já estava com medo aí do negócio. Não é para ter medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Se tiver medo, aumenta a competência, Yara. É só você se sentir mais competente. A gente não tem medo daquilo que a gente tem competência para fazer, né? Glauco, Zé Guilherme e Elcio, eu agradeço a oportunidade, né? Muito bom poder estar com vocês aqui, sei da relevância do programa de vocês, e eu acho que as pessoas precisam realmente encontrar aquilo que tudo isso, na verdade, a gente fala de vários nomes técnicos, etc., mas todo mundo está buscando ser feliz, né? A gente está disfarçado de um bom emprego, de capacidade técnica, mas a felicidade tem a ver quando eu coloco aquilo que eu sei fazer bem em prol de algo social, né? Nós somos seres sociais e para isso precisa entender que o que eu faço tem impacto no outro, o que o outro faz tem impacto em mim. Tudo isso a gente chama de felicidade, sem ser autoajuda. Felicidade efetivamente. Faço algo que eu impacto na sociedade. Eu tenho cursos aqui no Vale, né, faço treinamento nas empresas. Depois, se você quiser ter um pouco mais de contato, interfira.com.br é a minha empresa de treinamento. Interfira.com.br, posso ajudar você, inclusive, a entender um pouco mais de tudo isso. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, gente. É um carinho imenso poder ajudá-los aqui sempre. Nós agradecemos muito, tivemos o prazer de conversar com o professor e consultor corporativo Eduardo Fortes.